No terceiro capítulo, vamos abordar os conceitos de Fibonacci. Que na matemática, essa sucessão é uma sequência de números inteiros que começa normalmente por 0 ou por 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Essa sequência ela foi desenvolvida no final do século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci. Tá bom? Então, ela é uma sequência infinita que começa normalmente por 1, tá? E esses números são os números seguintes, eles são sempre a soma dos dois anteriores, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que esses números funcionam, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho aqui 10, vamos colocar aqui que eu tenha 10 números, tá? Quando eu falar, eu quero saber a primeira sequência, eu tenho 1. Quando eu quiser saber a 10ª sequência de Fibonacci, eu vou colocar no 10. Tá? Então, a primeira sequência, vamos colocar aqui, como já sabemos, é 0 ou 1. Tá? Vou colocar 1. Tá bom? Essa é a minha primeira sequência. E qual que é o conceito da Fibonacci? O número de Fibonacci ele vai ser a soma dos dois últimos números, tá? Dos dois últimos resultados. Ou seja, então a segunda sequência de Fibonacci ela será a soma dos dois últimos números. Só temos um por enquanto. Então, a segunda sequência de Fibonacci será 1 também. Tá bom? Já a terceira sequência, eu vou ter a soma dos dois últimos. No caso, 1 mais 1 é igual a 2. Então, a minha terceira sequência é 2. Já no número 4, na quarta sequência, eu vou ter a soma dos dois últimos, que seria 2 mais 1. No caso, é 3. Tá bom? Na quinta sequência, eu vou ter a soma dos dois últimos. 3 mais 2, igual a 5. Na sexta sequência, eu vou ter a soma dos dois últimos. 5 e 3, 8. E assim sucessivamente. Certo? Então, vocês podem perceber que ele não é uma sequência, por exemplo, de números primos, uma sequência somente em uma escala regular. Tá? Ela não segue uma escala, por exemplo, geométrica ou uma escala aritmética. Ele é uma sequência única. Tá? Então, lembrando, a soma dos dois últimos dígitos, dos dois últimos resultados, ela será o número de Fibonacci. Então, vocês podem perceber que na 10ª sequência, o meu número é 55. Tá bom? Então, isso é só ilustrando qual é o conceito da Fibonacci. Tá bom? Agora, pessoal, a Fibonacci no Day Trading, como que surgiu? Tá? A sequência de Fibonacci é uma sequência que misteriosamente aparece em eventos naturais. Tá bom? E não somente eventos naturais, mas também foram analisadas vários gráficos e o preço ele apresenta um comportamento também como se fosse algo natural. Tá? O preço ele tem esses comportamentos e eles costumam fazer uma espécie de retração em níveis de Fibonacci. Tá? Só que não são níveis de Fibonacci comuns como que acabamos de apresentar, de números inteiros. Eles são níveis um pouco diferentes que vamos entender daqui a pouco. Então, a Fibonacci no trading. A Fibonacci ela somente funciona quando o par está em tendência. Tá? Isso é uma regra. Tá bom? E a ideia é operar na retração dessa tendência. Tá? Então, há um nível de suporte da Fibonacci quando o mercado está em tendência de alta e você deve comprar em uma retração no nível de resistência da Fibonacci. Ou seja, quando a tendência do preço ela é altista, os níveis da Fibonacci elas vão te indicar níveis de suporte. Tá bom? E se o preço ele está em tendência de baixa, os níveis da Fibonacci vão te indicar resistências. Tá bom? Então ele funciona basicamente o seguinte. O que seria uma retração? A retração é quando um preço, ele, por exemplo, está em uma tendência de alta e a retração é fazer o quê? O preço ele volta em patamares. Por quê? A retração ela normalmente ocorre
quando o preço ele precisa de mais força da tendência. Então, se eu tenho uma tendência de alta, eu tenho força compradora superior à força vendedora, correto? Se o preço ele chega em um patamar de alta que não tem tanta força compradora, o preço ele vai começar a cair, que a força vendedora vai tomar mais força do que a compradora. Então, o nível, quanto mais baixo chegar, mais força a compradora terá, tá? Porque se houve uma força de compra em um momento, né, vamos colocar, por exemplo, esse aqui, o preço ele chega a uma tendência de alta, tá? Vai chegar um momento que ele não vai conseguir ter tanta alta porque a força vendedora será superior. Só que quanto mais ele desce, mais a força compradora vai surgir, tá? Porque o preço ele tem uma tendência principal. Se a tendência principal é de alta, então o preço vai sempre fazer uma retração, que seria o inverso da tendência, para acabar ganhando mais força para depois continuar a tendência. Como se fosse um respiro do preço. Ele sobe e desce um pouco. Sobe mais, desce um pouco. Sobe mais, desce um pouco. Tá bom? Isso seria a retração do preço. E na Fibo, né, Fibonacci, como que a gente identifica esses níveis de retração? Tá? Então, a gente vai encontrar esses níveis da Fibonacci da seguinte maneira. Bom, eu vou entrar aqui na Equioption e vou mostrar para vocês o seguinte. A Fibonacci, ela fica em ferramentas gráficas, tá bom? E ela é esse último item das ferramentas gráficas, linhas de Fibonacci. Tá? Então, vamos supor que essa daqui, uma tendência de alta, como já foi explicado, a gente vai traçar de baixo para cima, tá bom? E você verá que existem pequenos números e algumas linhas. E o que representam esses números e linhas nessa ferramenta gráfica? Bom, essas linhas são uma tendência de alta, suportes, tá? Como foi falado. Uma tendência de alta, você terá suportes, que será onde até o nível do preço vai retrair, tá bom? Já em uma tendência de baixa, você terá resistências, tá? Então, quando o preço está em tendência de baixa, você traça a Fibonacci do maior topo até o menor fundo e você verá níveis de resistência, até onde o preço pode ir e depois retrair para continuar a tendência, tá? Então, eu vou explicar isso aqui de maneira bem rápida para vocês. Os níveis de Fibonacci eles funcionam em qualquer time frame, tá? Seja 1 minuto, 30 segundos, 1 hora, 15 minutos, tanto faz, tá? Eles funcionam em qualquer time frame. Então, vamos lá. Ferramentas gráficas, linhas de Fibonacci. Se vocês perceberem, eu tenho dois momentos de operação, que seria esse fundo até esse topo, o preço retraiu e acabou rompendo. No momento em que ele faz o rompimento, eu desconsidero esse aqui como o maior topo, tá? Ou seja, numa tendência de alta, eu vou considerar o menor topo, o menor fundo até o maior topo, tá? Então seria esse aqui, tá? Menor fundo até o maior topo. Bom, e como que funciona isso? Os níveis de Fibonacci eles vão mensurar os níveis de retração do preço. Então, uma tendência de alta, você vai encontrar suportes, níveis de suporte, até onde o preço ele encosta e retorna. Tá? Então, você pode perceber aqui, nesse momento, o preço ele desceu, tocou, né, na zona de 23,6, tá? Ele subiu, voltou, respeitou mais uma vez, né? E continuou subindo mais um pouco. Essa vela respeitou e aqui acabou rompendo. Tudo bem, os preços eles podem ser rompidos, né? Qualquer suporte, qualquer resistência, eles vão ser rompidos uma hora, tá bom? E se vocês perceberem, na vela seguinte, ele respeitou a zona de 38,2, acabou subindo, né? E como vocês já sabem, quando um suporte ele é rompido, ele se torna uma resistência. Então, esse preço respeitou um suporte, se tornou uma resistência, aqui na de 23,6, voltou, respeitou mais uma vez, acabou voltando, né? Rompeu a zona de 23,
já tinha sido respeitado. Esse rompimento ele acabou respeitando aqui, não teve força para subir aqui, subiu, rompeu a zona também, né? Que tinha sido uma resistência agora. Rompeu a resistência, aqui ele fez um pullback, né? No caso um throwback, né? Aqui, e respeitou essa zona, voltou, ficou dentro da taxa ainda, voltou aqui novamente, respeitou, e aqui ele rompeu. Tá? Esse aqui ele rompeu, e acabou voltando, ficou na taxa, ele acabou retraindo mesmo, né? Ele fez um pullback aqui, essa aqui ele rompeu, ele voltou, acabou descendo mais, fez um pullback, retraiu um pouco, mas respeitou a zona de 50% da fibra, tá? E acabou caindo mais um pouco, respeitou, e assim vai indo, tá, pessoal? Todas as zonas da Fibonacci, ela uma hora vai ser respeitada, tá? Ela respeita, depois ela faz o rompimento, tá? Aqui respeita, rompe, mas a grande maioria sempre respeita, tá? Se você perceber, eu tenho uma tendência aqui, ó, todas as zonas foram respeitadas, tá? Inclusive a de 100%, tá? A de 100%, se vocês perceberem, respeitou, ela retraiu, né? O preço chegou, agora o seguinte, retraiu, aqui acabou rompendo, né? Aqui apresenta mesmo uma tendência bem forte, tá? Mas é basicamente isso aqui, tá bom? Só que, pessoal, se vocês perceberem, esses números aqui não tem nada a ver, né, com o que eu apresentei aqui para vocês, né? Aqui são números inteiros, né, e aqui já são números quebrados, né, 23,6, 38,2, né? O que seria, né? Por que isso acontece? Bom, eu vou explicar para vocês o porquê isso acontece, tá? Se vocês perceberem, o ponto inicial da tendência de alta, ela seria o 100%, tá? E a máxima atingida pelo preço na tendência de alta, ela seria o 0%, tá bom? Então, os estudiosos, eles falaram, quando o preço rompe a linha de 0%, né, se o preço, por exemplo, chegasse aqui na de 23 e subisse, essa linha não seria considerada mais como um topo, tá? Esse preço aqui não seria mais um topo, porque ele foi rompido, tá? Então, se formou uma nova tendência, tá? E do 0 até o 100, tá? Eles falaram qual que seria o ideal para se calcular dentro do 0 até o 100%. Qual seria o fator inicial para que eu consiga chegar do 0 ao 100%? Pois, aqui, se você usar o número inteiro, você não consegue chegar até do 0 ao 100%. Tá? Só um exemplo para vocês verem. Seguindo essa lógica da Fibonacci, a 11ª sequência seria a soma dos dois últimos, daria 39. Tá? E a soma dos dois últimos daria 144. Então, não existe, tá? Uma maneira que através de números inteiros eu consiga chegar do 0 até os 100%. Tá? Não existe. Então, por isso que eles fizeram números quebrados. Então, vamos supor, existe a lógica ali que é o seguinte, bom, vai começar a primeira sequência, só que a segunda sequência não vai ser o número de Fibonacci em si, vai ser um número que eu queira colocar. Tá? Então, eles escolheram qual número? O número 1,2. Por que o número 1,2? Porque esse 1,2, né, o fator de acumulação, que seria o 0,2, né, ele é o suficiente para que o preço chegue do 0 até o 100%, tá? De maneira fechada. Tá? Então, eu vou começar com o 0, mas eu vou chegar até o 100 de maneira fechada. Tá? Eu vou dentro dessa taxa, dentro desse espaço, do 0 até o 100%, eu vou ter números quebrados. Mas o que importa seria justamente o 0 e o 1. Tá? O 0 e o 100%, perdão. Então, seguindo a sequência da Fibonacci, né, a soma dos dois últimos dígitos, né, dos dois últimos resultados, seriam a Fibonacci. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, é assim que funciona. Tá? Então, vocês podem ver que
A zona de 23 está aqui, a de 38,2 está aqui também, a de 61,8 está aqui também, a de 100, a de 161 e a de 261, tá? Estão aqui também. Se vocês perceberem, tem aqui embaixo a de 161 e a de 261. Aqui, tá? São zonas que normalmente são desconsideradas pela maioria dos traders, mas elas são extremamente importantes, tá? As principais zonas da FIBO, que são mais consideradas, são as de 38 e a de 61.8, tá? A de 50, pessoal, ela é somente um índice para referência, tá? Para você saber a metade da zona da FIBO. Por quê? O nível de 50 nem sequer existe, tá? Dentro da sequência de Fibonacci, tá? Ele pula do 38,2 para o 61,8, tá bom? Então é um número, uma sequência só para referência, tá bom? Mas é engraçado que o preço muitas vezes respeita essa zona aqui, tá? É mais um fator psicológico mesmo dos traders, isso daqui, tá? Mas vamos lá. Vou apresentar para vocês o porquê que todas as zonas são importantes, tá? Aqui eu já apresentei aqui dentro como que funciona. Agora vamos ver um pouquinho mais aprofundada essa informação. Olha só. Eu tenho uma sequência aqui de alta. Eu vou traçar uma FIBO também, de baixo para cima, né? A mínima do preço aqui, até essa máxima. Olha só. E vocês podem perceber que o preço ele respeita a de 23, acabou rompendo, ele voltou. E se você perceber, ele acabou respeitando direto a de 50, ele não respeitou a de 38, ele passou direto, tá? Mas ele ficou dentro dessa taxa aqui dentro, ó. Respeitou de novo a de 50, retraiu, tá? Respeitou aqui a de 38,2 como um suporte dessa vez. Respeitou, tá vendo? Sempre vai respeitando as taxas, tá bom? Rompeu, respeitou aqui a de 50, respeitou. E olha só que engraçado. Quando o preço acaba rompendo a de 100%, o que ele faz? Ele acaba vindo para cá, respeitou aqui, rompeu, respeitou aqui a de 100% de novo, né? Virou uma resistência. E aqui, ó, a de 161, ele respeitou toda essa zona de 161, tá? Rompeu. E olha só onde ele foi respeitado, a de 261. Tá? Aqui ele retraiu com bastante força, tentou romper, é uma vela de força, ó. Tentou romper, mas acabou não conseguindo, ele voltou. A partir daqui respeitou, tá vendo só? Ele tentou buscar a de 161 de novo, respeitou a de 261, buscou aqui a de 161, respeitou, rompeu, respeitou, aqui virou suporte, rompeu, virou resistência, rompeu e está virando agora suporte novamente. Então olha só, olha o tempo que a Fibonacci foi desenhada e olha quanto tempo que depois ela foi respeitar as taxas, tá? Então a taxa de 5 de fevereiro, né, aqui basicamente, quando foi marcada essa zona, hoje, no dia 11 de fevereiro, né, 6 dias depois, essa taxa está sendo respeitada ainda, tá? A mesma zona está sendo respeitada, tá? Então, por isso que todas as taxas da Fibonacci são muito importantes, tá? Mas alguns vão considerar que a de 61.8, né, que seria essa daqui, e a de 32,2 são as mais importantes, tá? Mas é porque eles conhecem a força das outras taxas também, tá? Mas é isso aí, tá, pessoal? Então, como você já sabe de tudo isso, aí você vai me perguntar, como que eu ganho dinheiro por utilizar essa ferramenta? Bom, é muito simples, tá? Se você tem uma tendência de alta, vamos novamente aqui. Em uma tendência de alta, você traça de baixo para cima, tá bom? Quando o preço ele alcançar uma das taxas de retração, você sempre vai pegar o contrário, visto que essa taxa ela é um suporte, tá bom? Ela rompeu o suporte, você pode trabalhar a partir de vendas aqui, tá? Vai trabalhar com vendas quando ela rompeu o suporte. E quando ela atingir um novo suporte, você vai comprar,
tá? Então, se ela toca na resistência, você vende. Se ela toca no suporte, você compra, tá bom? E assim, sucessivamente. É assim que você ganha dinheiro com a Fibonacci. A mesma coisa ao contrário, tá? Se eu for traçar, por exemplo, uma tendência de baixa, né, sempre o quê? Fundos e topos. Tá? Então, por exemplo, deixa eu tentar aqui uma zona de baixa. Vamos ver essa daqui, ver se funciona. Topo, fundo. Então, olha só. No momento em que o preço... né, aqui não faz muito sentido, tá? Porque o preço ele, principalmente está de alta. Tá? Então, é muito claro que o preço ele sempre vai tentar romper todas essas taxas, tá bom? Então, você tem que encontrar ativos que estejam em tendência, tá bom? Olha só. Tendência de baixa, por exemplo, aqui tem a tendência de baixa já. Tá bom? Então aqui fica muito mais fácil de você pegar a retração aqui. Então olha só. Por exemplo, esse preço aqui. Retração. Aqui. Então, a máxima e a mínima. Estou traçando de cima para baixo. Tá? A tendência de baixa. Então olha só. Aqui o preço traiu. Aqui ele respeitou a de 23. Tá bom? Sem problemas. Voltou. Aqui a de 50 ele respeitou, tá? Já voltou, fez a retração. Ele rompeu a de 50, respeitou a de 61. Rompeu a de 50, respeitou aqui, né, como um suporte agora a de 38,2. Tá? E assim vai indo. Tá? Então, nesse caso, a tendência de baixa e tocar em uma dessas zonas de retração, você sempre vai fazer compras. Perdão, sempre vai fazer venda. Tendência de baixa, tocou na retração, venda. Tocou na retração, venda. Tá? E assim vai indo. Tá bom? Ele respeitou aqui a de 161, maneira tranquila, então você, a partir daqui, faria vendas, tá? Venda, ele voltou, fez um pullback na de 50, venda. Né? Vendeu aqui, ele retraiu, e assim vai indo, tá? Como a tendência de baixa bem prevaleceu bastante, então fica aí uma tendência bem forte de baixa. E a partir daqui não tem mais como trabalhar com essa zona aqui. Beleza? É isso aí.